Sei ou não sei? Eis a questão. E aí, galerinha da metodologia, tudo bom com vocês? Vocês estão prontos para a nossa aula de hoje? Vocês já sacaram o que nós vamos falar? Vamos falar sobre conhecimento filosófico. Fica comigo, que depois da vinheta a gente começa a nossa aulinha. Eu sou a professora Gui. Sinta-se à vontade aqui na nossa casa, o nosso canal Filho Responde. É a tua primeira vez aqui conosco? Então, se você gostar do nosso vídeo de hoje, eu te convido para você se inscrever no nosso canal e aproveitar e ativar o sininho. Afinal de contas, toda terça, quarta, quinta e sexta, a gente posta vídeo no nosso canal. E os assuntos são catalogação, classificação e metodologia da pesquisa. Se porventura tu não és aluno, tu não pertence à área da biblioteconomia, certamente tu vai te interessar somente pelas aulas da metodologia científica. Então, acionando o teu sininho, tu vai sacar qual é o dia que a gente está lançando não só o nosso conteúdo específico, mas também trabalhando o nosso Tira Dúvida na sexta-feira, especificamente o material de metodologia da pesquisa. Ok? Agora, como nós iremos trabalhar o nosso terceiro conhecimento, significa que nós temos uma playlist chamada Ciência e Conhecimento. Eu te convido para você dar uma parada agora e ir até a nossa aula 1 para poder começar a entender o conteúdo que a gente vai desenrolar na nossa aula de hoje. Beleza? Então, aproveita aqui em cima que está a sugestão, dá um pulinho lá e aí sim, eu te espero aqui na aula de conhecimento filosófico. E antes de nós entrarmos no conhecimento filosófico propriamente dito, vamos começar a resgatar um pouquinho o que seria a filosofia? Então vamos trazer a citação do Cervo e Brevian, onde eles falam que a filosofia é aquela busca constante de um sentido, de uma justificativa, de uma possibilidade de interpretação a respeito de tudo aquilo que vai envolver o ser humano, que vai envolver o próprio homem na sua existência, e quando fala existência, é existência de forma concreta. Assim sendo, eu te faço a seguinte pergunta. O que é, portanto, conhecimento filosófico? Então, para você começar a entender, vamos trazer um pouquinho de uma definição. Podemos sinalizar que o conhecimento filosófico é aquele que visa entender a realidade humana, esse seu contexto, de forma mais ampla, ou seja, através de duas coisas: reflexão e indagação, ou seja, por meio de questionamento. Porque ele não aceita tudo pronto e acabado, ok? É por isso que é importante a gente estabelecer três coisas básicas do conhecimento filosófico. Tá? Então, o primeiro é justamente esse aqui. Ele não se contenta com a resposta, tá? Ele não corre atrás da resposta. Porque quem tem que correr atrás da resposta é o conhecimento científico. Só que ele não se satisfaz com as respostas que o conhecimento científico, tá? Porque o foco do conhecimento filosófico é te levar a novas reflexões, juntamente com uma visão de negação daquele contexto comum, tá? Então é por isso que ele se difere do conhecimento empírico.
É por isso que ele se difere do conhecimento científico e também do conhecimento teológico, que vai ser a nossa próxima aula, e você vai entender o porquê ele vai ser diferente dele, tá? Para que você entenda mesmo o porquê esse conhecimento filosófico ele se difere dos demais, vamos lá pegar a citação da Faxin, em que diz qual é o objetivo principal do conhecimento filosófico. Então, de acordo com a autora, o conhecimento filosófico é aquele que visa o quê? Desenvolver no ser humano a possibilidade de reflexão e a possibilidade de capacidade de raciocínio, visando o quê? Então, eu procuro raciocínio com vistas a buscar o saber, mas não esquece, sem tomar posse desse saber. Como assim, Guilhermina? Sem tomar posse de saber. Tal fato, meus amores, vai se dar porque o foco do conhecimento filosófico é sempre ele tentar compreender o seu contexto, ele busca o saber, mas ele não pode ser uma ciência, tá? Por que ele não pode ser uma ciência? O que significa isso, você dizer que ele não é uma ciência? Porque ele tenta explicar de forma válida os diversos problemas, mas sem ter aquele processo de experimentação que a ciência tem. Então, é justamente por conta disso que eu falo que o conhecimento filosófico, ele não é uma ciência, ok? Tá? Por quê? Porque ele não recebe resposta, ele não apronta resposta. Porque cada resposta que vem, ele começa a falar, será? Por quê? Tá? Então, o objeto que cerca o conhecimento filosófico é sempre sujeito à análise, tá? Mas vamos lá para o nosso contexto que levou ao surgimento desse processo de análise sem receber uma resposta. Lembra do nosso exemplo da chuva, que a gente trabalhou lá na aula passada? O que a gente falava? Toda vez que chovia, qual era a resposta que as pessoas davam? Vocês lembram? Quando, a chuva está chegando, lembra o que eles falavam? Olha, isso são é um castigo dos deuses. Alguma coisa eu fiz para algum deus, ou todos os deuses, ficarem chateados comigo. Não é? Então, manda a tal de chuva. E sobre as doenças, lembra que você ficava doente? Aí, o que acontecia? Você ficava doente porque você mereceu estar doente. Porque você tinha algum castigo a receber. Então, por isso que a doença era chamada como o quê? Maldição divina. E eu, portanto, eu era merecedora dessa doença. Então, eu tinha que aceitar a doença de forma passiva. Graças a Deus, lá no século VI a.C., antes mesmo de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, nós temos os primeiros filósofos, os pré-socráticos, não é? Eles começaram a perguntar: será realmente, gente, que a chuva acontece por conta de Deus? Será que eu tenho que ser tão conformista com a minha doença porque eu mereço isso? Eles começaram a conceber os fenômenos não mais da forma do senso comum. Eles começaram a questionar: será mesmo? Será? Por que eu preciso ficar doente? Não é? Então é por isso que surgiu o conhecimento filosófico, da negação do mito, no sentido de explicar essa realidade. E quando ela parte da negação do mito, nós estamos querendo dizer por quê? Porque quando você nega, você começa a desmistificar as coisas, ok? Tá? Então, tu vai
tentando explicar o teu contexto, mas não pelo senso comum, mas sim de uma maneira lógica e não mais de uma maneira mística. Então, significa que aquela crença que eu tinha antes, ela passou agora a ser uma explicação. E essa explicação, lá com os pré-socráticos, ainda era no aspecto da natureza. Só com Sócrates, no período antropológico, é que as atividades humanas é que começaram a fazer parte também do estudo do conhecimento filosófico. Ok? Agora, para fazer isso, é bom a gente entender qual é a característica principal do conhecimento filosófico. Sendo que, para isso, ele sempre vai partir da negação do senso comum, ok? Gerando questionamento. Então, a partir do senso comum, ele começa. Por quê? E esse negação é porque quando tu começas a negar, automaticamente tu está questionando. E quando tu questiona, tu começa a puxar outras variáveis. Então vem, por quê? Quem disse? Né? Então, por conta desses porquê, será? Quando tu começa a negar, tu começa a propor o quê? Novas possibilidades, não é? Tu começas a fazer novas inquietações na cabeça do indivíduo. Só que não esqueçam, meus amores, o conhecimento filosófico, ele não quer responder, tá? Ele só quer questionar. Como, por exemplo, o nosso exemplozinho daqui do nosso querido gatinho preto. Quando a gente se depara com o nosso gatinho preto, o que você faz? A primeira coisa que você faz, vai, me diz, o que você faz? Você corre do gato preto? Você finge que não vê o gato preto? Você mete a mão assim para não ver o gato preto? Durante muito tempo, e se bobear, nos dias de hoje, tem muita gente que foge do gato preto. E tu sabe por que as pessoas fogem do gato preto? Tadinho do pobre do gato preto. Ele traz o quê? Ele traz azar. Aí é que vem a beleza do conhecimento filosófico. Ele começa a te perguntar, será que gato preto dá azar mesmo? Mas o que é azar? Você pode me dizer o que é azar? Será que existe mesmo azar? Ou será que, coincidentemente, alguma coisa deu errado na tua vida na hora que você se deparou com um gato preto? Será que realmente foi o gato que traiu uma negatividade para te dar alguma coisa errada? Ou será que isso é uma coincidência? Será que todo o azar está relacionado com a cor preta? Ou frita, né? Que eu amo a cor preta. Será que o azar também não pode ser na cor branca? Será que um gato branco não vai trazer o azar do mesmo jeito que um gato preto? Está sacando? Então, isso é que é o tal de conhecimento filosófico. Ele começa a te encher de perguntas. E cada vez que tu começa a me responder, eu te gero mais perguntas. Né? Então, no sentido de ver, de tentar satisfazer a tua necessidade. Só que ele não vai nunca satisfazer, porque o homem nunca está satisfeito com a resposta. Mas ele não quer só porque sim como resposta. Tá? É por isso que o conhecimento filosófico ele tem características. A primeira, valorativo. O que é a característica valorativa? É aquela onde as ideias que eu vou construir para chegar na visão de mundo, ela parte a partir dos meus valores pessoais. Ela parte a partir das minhas crenças. E eu não posso comprovar isso. Tá? Ele é questionador por quê? Porque ele vai te gerar dúvida. Ele vai te gerar inquietação. Uma pulga atrás da tua orelha. Ok? E aí tu vai ficar, será
Eu não sei. Então, por isso que ele é questionador. E por isso que ele é reflexivo. Porque ele tenta despertar em ti, em mim, em nós, uma reflexão. Lembra do gato preto? Será que realmente ele vai dar azar? Então, a gente começa a tentar gerar hipóteses acerca do fenômeno gato preto associando ao azar, tá? A característica, conceitos abstratos, ela é aqui citada, gente, pois todo o tempo essas teorias que são construídas pelo meio das nossas experiências, das nossas ideias, das nossas vivências, elas nunca podem passar pela experimentação, né? Pela repetição. Como exemplo que nós vamos dar daqui a pouquinho lá sobre o Highlander, ok? E temos também que lembrar que mesmo trabalhando com as ideias, sem poder provar realmente o que eu falo, a análise pelo conhecimento filosófico, ela se dá de forma sistêmica também, assim como no científico, tá? Porque ela tem etapas. Essas etapas se chamam premissas. E essas premissas vão gerar uma conclusão. Então, elas se organizam de forma hierárquica. E elas vão te trazer um resultado onde, no mundo inteiro, todo mundo, quando começa a questionar, vai chegar também na mesma resposta. É por isso que ele também é universalmente aceito. Porque a conclusão ela é repetida sempre da mesma forma. Ok? Agora, vamos lembrar lá do nosso conhecimento científico? Quando ele repete um estudo, ele tem que seguir rigorosamente o passo 1, o passo 2, o passo 3, não é assim? Isso aqui também ocorre no conhecimento filosófico. Então, quando a gente vai trabalhar as nossas ideias, a forma como eu chego aqui contigo tem que ser exatamente a mesma forma quando eu chego lá na China, quando eu chego lá no Japão. Todo mundo tem que chegar à mesma conclusão, tá? É assim, é como se fosse um conjunto de premissas que vão me gerar uma conclusão, ou seja, essa conclusão vai sustentar a minha teoria. Então, eu vou gerar uma hipótese, que eu vou gerar uma tese, que eu vou gerar uma teoria. Né? Então, é justamente por isso que a gente afirma que o conhecimento filosófico ele é sustentado em teorias. Tá? E essas teorias elas vão sempre se dar pela vivência, ok? Tá? Nunca pela experimentação. É por isso que ela se dá pela experiência e não pela experimentação. Por quê? Porque ela é baseada na ideia, e ideia é uma coisa abstrata. Então, ela é tratada de forma lógica, de forma racional, de forma consciente, mas sem repetição, somente pela vivência. E é justamente por conta disso que a gente tem essa outra característica dele, não verificável. Por quê? Porque eu não posso testar. Eu não posso repetir o experimento como a ciência repete. Tá? Então, por isso que ele é não verificável. E se ele não pode ser verificável, então ele não tem falha. É por isso que a gente tem essa outra característica, que é a infalível. Tá? Como ele não tem falha, ele é infalível, ele vai durar até que alguém oficialmente derrube a minha teoria. Ok? Então, se ele é não verificável, se ele é infalível, não tem erro, ele é 100% exato, ok? Tá? Vamos lá para o nosso exemplo para vocês entenderem o porquê ele não se dá pela experimentação. Vocês conhecem essa imagem? Vocês que são novinhos, não. Esse é o Highlander, tá? Eu vou explicar quem era o tal de Highlander. Highlander era um personagem que ele era considerado imortal. Mas, na verdade, o Highlander ele morria assim. Mas ele só tinha uma forma de morrer. Ele só morria se ele fosse degolado, o seu pescoço. Tá? Então, eu quero, pelo conhecimento filosófico,
verificar se realmente todo mundo é mortal. Eu quero saber se por um acaso alguém é igual a esse cara. Ele casou, ele viu a mulher dele envelhecer, ele enterrou a mulher dele e continuava gatão desse jeito, tá? Mas a Guilhermina, ela quer fazer uso do conhecimento filosófico. Então ela começa a querer te questionar da seguinte forma: será que em algum lugar desse mundão de Deus eu vou ter algum Highlander? Será que nesse mundão de Deus eu vou ter algum Matusalém? Aí tu vem dizer para mim que tu não sabe que é um Matusalém. Então, eu te convido a tu dar uma leitura lá na Bíblia, ok? Que aí nós temos lá o Matusalém. Mas vamos lá para a minha experiência de volta. Será que nesse mundão aqui tem alguém imortal? Porque, teoricamente, todo mundo nasce, cresce, reproduz e morre. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas o fato é que todo mundo um dia nasce e todo mundo um dia morre. Só que eu quero saber se essa teoria do Highlander, ela realmente existe ou se só é alguma lenda que foi contada no filme. Então, vamos para o nosso experimento? Eu vou pegar você, que é meu aluno, vou colocar todos os meus alunos numa fila, ok? Aí eu pego o primeiro, ou corta a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Segundo, terceiro, quarto, ok. Fiz dos 10 meninos. Bata palma. Os 10 vão levantar e colar a cabeça de novo? Não. Eles mal arregam, não é assim? Então, é por isso que o conhecimento filosófico, ele não tem experimentação. Estão sacando? Tá? Eu faço a minha teoria a partir da minha vivência, a partir de um contexto. E se eu chegar em qualquer parte do mundo, eu vou dizer que todo homem é mortal. A minha teoria é que o homem é mortal, ela vai ser aceita universalmente. Então, se eu venho contigo aqui e falo, todo homem é mortal. Pedro é homem. Logo, Pedro é mortal. Né? Aí o que você me responde? Aí eu, não satisfeita, eu pego um avião, vou lá para a Espanha. Aí eu chego toda metidona lá falando: todo homem é mortal. Pedro és um homem. Então, se Pedro é mortal, né? Aí o espanhol vai dizer para mim, né? Desculpe lá, tá, espanhóis? Porque eu não sei falar, tá? Se eu for até o Japão, todo homem é mortal, né? Pedro é homem, né? Pedro é mortal, né? Eles vão me responder, né? Isso, alguém fez alguma experiência? Alguém pegou um facão e saiu matando as pessoas? Não. Mas se eu chegar em qualquer parte do mundo e falar essa é a minha teoria, a resposta é sempre a mesma. Sim, todo homem é mortal. Então é por isso que as premissas e a conclusão que a gente estabelece via conhecimento filosófico, ela se dá pela convivência, pela ideia abstrata. Por que eu falo que o homem é mortal? Porque ninguém virou pedra. Porque ninguém é um Matusalém. Não é? Todo mundo sabe que todo mundo morre. Então é por isso que o conhecimento filosófico, ele não é senso comum, porque ele não aceita nada pronto e acabado. Ele não é uma religião, que a gente vai descobrir depois. Ele não é uma ciência, porque ele busca o saber, mas não busca a resposta desse saber. Ok? Então, é por isso que nós vamos olhar essa nossa última frase aqui, que diz o seguinte: eu não posso deixar de destacar que o conhecimento filosófico, ele não é uma coisa isolada. Ele não se encontra de forma isolada. Isso quer dizer o quê, Guilhermina? Que ele mantém relação com os outros conhecimentos, tá?
Por quê? Porque a partir da sua indagação, ele vai despertar uma pulga atrás da orelha do conhecimento científico, por exemplo. Então, ele vai servir como base o processo geral do conhecimento humano, tá? É por isso que ele fala isso. Por quê? Porque a partir da pulga que tu coloca na cabeça do teu cientista, ele vai querer o quê? Averiguar e atingir a resposta. E foi levantada por quem? Pela filosofia. Então, a filosofia, ela passa a ser extremamente importante o processo da construção do conhecimento para o processo da transformação da sociedade, ok? O empírico, ele é importante porque ele começa a trabalhar os experimentos cotidianos que a partir deles vão levar a ciência a tentar descobrir o porquê, tá? Lembra lá da minha copaíba? Que passava na garganta e hoje eu tinha a pílula da copaíba? O conhecimento filosófico também é importante, porque ele vai começar a indagar e gerar dúvida na cabeça do cientista. E ele vai tentar encontrar resposta lógica, mas de forma concreta, para tuas respostas. Lembrando que a resposta que eu, conhecimento filosófico, recebo, eu não fico contente, eu não fico satisfeito. Diferentemente do senso comum. É por isso que o mundo está em uma eterna transformação. Porque, como eu não estou satisfeito, eu vou questionar, e eu vou melhorando, e questionando, e melhorando, e vai sendo uma eterna transformação. Ok? Então, se você analisar nossa aula de conhecimento empírico, conhecimento científico, e hoje a do conhecimento filosófico, a gente está vendo que eles caminham lado a lado. Logo, não existe conhecimento mais importante do que o outro. Tem conhecimento mais confiável. É o científico, que ele vai além das aparências, não é? Mas não existe o mais importante, porque depende do contexto que você vai estar. Mas isso a gente vai falar na nossa próxima aula, ok? O importante é você ter consciência do papel deste conhecimento. É de indagar, não de responder, ok? Responder faz parte da ciência e não do conhecimento filosófico. Ok, meus amores? E com isso, a nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Se caso você gostou, não esquece de deixar o teu like. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho. E agora nós estamos também tanto no Facebook quanto no Instagram. Então eu te convido para você dar um pulinho lá também e se inscrever. Comece a seguir o canal Bíblio Responde. Isso vai ser importante para a gente. Assim a gente consegue chegar para o maior número de pessoas. E é esse que é o nosso objetivo. É conseguir atingir o maior número de pessoas que está enlouquecida em busca dessas informações e a gente está aqui de braços abertos para oferecer a informação certa para a pessoa certa. Ok? Eu espero que todos fiquem em casa, todos fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijinhos. Tchau.